Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Que bom, que bom que vocês estão bem. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo, né? A respeito da Epístola aos Filipenses. Carta aos Filipenses, uma carta da prisão que foi escrita pelo apóstolo Paulo quando estava preso na cidade de Roma, né? Uma das cartas, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, do versículo 19 ao 24. Gostaria que você pegasse seu caderno, pegasse seu lápis para fazer o apontamento, se assim for necessário. Enquanto você pega, eu quero com você, né, fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te adorar por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de nós estarmos aqui, Senhor, reunidos no teu nome, Senhor. E eu quero invocar o teu Espírito para que ele possa adentrar-nos, Senhor, Pai querido, no nosso meio. Ele possa, Papai querido, fazer, ó Deus, aquilo que ele, Deus, faz com excelência. Nos convence a assimilar a tua verdade. Nos convença a guardar a tua verdade no teu coração. Coopera conosco, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo, a vivenciar a tua palavra em nome de Jesus. Nos ajude, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, querido? O versículo 19 diz assim: E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque ninguém tem de igual sentimento e sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte, espero vê-lo, vou-lo enviá-lo, logo que tenha provido os meus negócios. Vou repetir esse versículo. De sorte que espero vou-lo enviar, logo que tenha provido os meus negócios. Versículo 24. Mas confio no Senhor, e também eu, mesmo em breve, irei ter convosco. Amém, querido? Graças a Deus. No capítulo 2, né, de Filipenses, a partir do versículo 19 até o versículo 30, o apóstolo Paulo vai tecer alguns elogios, algumas considerações a dois bons obreiros que ele tem, dois bons líderes que ele tem, dois bons ministros que ele tem, tá? E ainda que o apóstolo Paulo, né, ele tenha trabalhado muito mais do que todos, como diz ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, né? E onde ele diz para os coríntios: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça que está comigo, né? Ainda que Paulo, né, ele tinha uma responsabilidade mais abrangente, né, maior, e por conta disso ele se lançou nessa obra, não teve a sua vida como importante, tá? Ele trabalhava dia e noite, tá? O interesse dele era ver vidas se convertendo, tá? Mas Paulo não perdia a oportunidade, tá? De falar, né, com respeito e com carinho daqueles obreiros que trabalhavam com ele no Evangelho, daqueles obreiros que ombreava com ele, né, o Evangelho, tá? E nós vamos ver aqui do versículo 19 ao versículo 24, o apóstolo Paulo tecendo alguns comentários a respeito, né, da sua preocupação com os filipenses e também a respeito de Timóteo, tá? E nós vamos ver que ele vai falar de Timóteo, a quem ele pretendia enviar à igreja de Filipos. Pretendia enviar, né, aos filipenses. Para quê? Para que Timóteo pudesse trazer para o apóstolo Paulo, que estava um pouquinho, né, abalado, né, trazer um relatório confiável, né, de como estava a igreja de Filipe.
como estavam os irmãos na cidade de Filipe, na igreja de Filipenses, tá? Veja, né, eu quero que você observe aqui o cuidado que o apóstolo Paulo tinha pela igreja, a preocupação dele saber como estão os irmãos lá, né? Tá? Com o bem-estar da igreja, com o bem-estar dos irmãos, tá? E Paulo, né, por não ter algumas informações, ele ficava angustiado quando ele não recebia notícia acerca, nesse caso, né, dos filipenses, né, por algum período, tá? Mas Paulo estava pronto a enviar Timóteo, tá? Para que Timóteo pudesse ir, né, trabalhar ali, né, e trazer um relatório. Veja aí no versículo 20 o que diz, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, tá? Olha, meus queridos, sem dúvida, nesse tempo havia muitos bons obreiros, né? Tá? Que cuidava bem dos seus rebanhos. Mas Paulo está dizendo que não existe ninguém, pelo que eu entendo aqui, tá? Mas ninguém era como Timóteo. Ninguém se comparava a Timóteo. Um homem de um espírito excelente, de um coração sensível, né? E que verdadeiramente, sinceramente, né, ia cuidar deles, da situação deles, do estado deles, tá? Veja bem, tá? Nós somos beneficiados quando o nosso dever, tá, se torna natural, tá? Ou sincero. Ou seja, nós cuidamos de outro, né? Tá? Com sinceridade, né? Sendo verdadeiro, se preocupando com os outros. Tá? Timóteo era um genuíno filho espiritual do apóstolo Paulo. Timóteo caminhava com o apóstolo Paulo. Tá? Timóteo tinha o mesmo espírito. Timóteo tinha a mesma visão. Ele estava alinhado com a visão do apóstolo Paulo. Ele andava alinhado com a sua liderança. Tá? Por isso ele caminhava com sinceridade, né? Não como aquele que faz de conta, tá? Não aquele como que tem os seus interesses escondidos, mas com o coração disposto e uma visão correta, né? E alinhado à visão do apóstolo Paulo. Tá? Por isso ele vai tecer esses elogios e trazer algumas considerações, tá? Que o apóstolo Paulo, né, observa na vida de Timóteo. Tá? Nós temos que entender que é dever de todo líder, né, cuidar, né, do seu povo, estar interessado no bem-estar do seu povo. Tá? Olha o que diz, porque eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. O apóstolo Paulo escreveu isso a 2 Coríntios, né, no versículo 12, capítulo 12, no versículo 14. Eis que aqui estou pronto pela terceira vez de ir convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Tá? Ele está dizendo, eu não estou atrás da sua casa, eu não estou atrás do seu dinheiro, eu não estou atrás da sua posição, eu não estou atrás de benefícios, eu estou atrás de você. Eu quero saber como você está. Eu quero saber quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, e eu estou aqui para te ajudar. Tá? Olha, é raro encontrar alguém, sabe, entendeu? Pessoas sinceras, pessoas verdadeiras. Não. Existe sim, claro que existe. Tá? Mas o apóstolo Paulo está fazendo referência, entre muitos obreiros, a 2 obreiros. Entre muitos obreiros que ele tinha. Mas está fazendo referência a 2. Tá? É minoria. Tá? Essas pessoas, tá, que sentem o que o outro sente. Que tem essa empatia. Tá? Esse desejo do bom samaritano. Tá? Olha o que ele vai dizer no versículo 21, tá? Alguém assim como o Timóteo, né? Ele é destacável, né? É notável e distinto entre os outros irmãos, tá? Olha o que ele vai dizer no versículo 1, tá? 21, melhor dizendo, tá? Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ele está dizendo, veja bem,
Timóteo eu conheço, tá? Eu conheço. Ele não está indo com outra intenção que não seja, tá? Levar para vocês aquilo que é interesse do céu, né? Vontade de Deus, tá? Ele vai buscar aí, levar, tá? Entendeu? O céu, a palavra, o Espírito, tá? O Evangelho, as boas novas, tá? E Paulo não estava dizendo isso de uma forma precipitada a respeito de Timóteo, não. Ele tinha uma história, tá? Foi ele que ganhou Timóteo, foi ele que formou Timóteo, tá? Ele não foi precipitado como foi Davi, né? Quando diz ali no Salmo 116, no versículo 11, quando ele diz assim, dizia na minha pressa, na minha precipitação, todos os homens são mentirosos. Ah, mas Paulo não disse na sua precipitação, tá? Não. Ele disse como resultado de uma formação, né, de investimento que ele teve em Timóteo, que ele fez em Timóteo, tá? Bem, buscar o nosso próprio interesse é negligenciar o interesse do céu, tá? Buscar o nosso interesse, tá? É esconder, né, os interesses de Jesus. E isto é um pecado muito sério e muito comum entre os líderes, entre a igreja, né? Ou melhor, entre os cristãos, entre a igreja não, tá? Entre cristãos e líderes. Porque Jesus é a cabeça da igreja. E Jesus, ele quer, né, os seus interesses. Muitos preferem a sua própria glória, o seu bem-estar, a sua segurança, em vez de buscar, né, a verdade, a santidade e o dever. Busca o seu reino, preferem, né, as coisas que lhe trazem prazer, né, que lhe dá reputação, traz reconhecimento, né, que honra, né, os seus interesses nesse mundo, tá? Mas Timóteo não era assim. O versículo 22, o Paulo vai, né, olha, fazer um testemunho aqui, mas bem sabeis qual a sua experiência. No versículo 22, a parte A. Mas bem sabeis qual a sua experiência. Timóteo era um homem que tinha sido experimentado, né? E o caráter do seu ministério tinha sido aprovado, tá? Além disso, ele era fiel em tudo que fazia. E Paulo sempre o aconselhava e ele acatava os conselhos de Paulo. Veja o conselho que Paulo deu para ele em 2 Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 5. Mas, Timóteo, né, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Tá? Se preocupa com o seu ministério. Não se preocupa com as coisas, não se preocupa com o ter, não se preocupa em ser um homem de Deus. Tá? E também, todas as igrejas, né, que Timóteo conhecia, que Paulo conhecia, que Paulo fundou, tá, estavam familiarizados com a experiência e com a conduta de Timóteo. Tá? E agora Paulo está testificando, né, aos filipenses. Tá? Timóteo era um homem tão íntegro quanto parecia ser. Tá? Ele servia a Cristo. Né? Em Romanos capítulo 14, no versículo 18, olha bem, na parte B, não, eu quero ler o versículo todo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então Timóteo agradava a Deus e era aceito entre os homens. Tá? Era como se Paulo estivesse dizendo aos filipenses, tá? Vocês não somente conheceram, né, o nome de Timóteo, o rosto de Timóteo, mas também vocês conheceram a conduta de Timóteo, o caráter de Timóteo. Vocês também experimentaram a paixão de Timóteo, a fidelidade de Timóteo no cuidado de vocês, né? O versículo 22 da parte B, né?
o que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Ou seja, vocês conhecem, sabem que ele está servindo comigo no Evangelho. Né? Ele está trabalhando comigo em prol do Evangelho na vida de vocês. Tá? Timóteo era um obreiro de Paulo. Né? E em todos os lugares onde serviu com Paulo, serviu com respeito, com dedicação. Né? A mesma dedicação que um filho tinha pelo pai. Né? Com todo o amor e alegria de um filho. É útil ao pai. Paulo planejava enviar Timóteo em breve. Tá? O versículo 23 vai dizer, ó, de sorte que eu espero enviá-lo, né, a vós logo, que tenha provido os meus negócios. Tá? Você sabe que Paulo estava preso na cidade de Roma. Tá? E que Timóteo estava, né, com Paulo, como Epafrodito, né, como Lucas, tá? E ele não sabia como seria o desfecho da sua prisão, o que iria acontecer, tá? Mas assim que fosse resolvido a sua situação da sua prisão, tá? Paulo iria enviar Timóteo à igreja de Filipe, tá? Paulo não somente iria enviar Timóteo, mas também ele tinha esperança de ir, como diz no versículo 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Olha que homem tremendo. Aí ele não sabia como seria o desfecho. Ele confiava no Senhor. E ele também estaria lá. Paulo esperava ser liberto da prisão e ter condição de visitar a igreja de Filipe. Paulo desejava sua liberdade não para o seu bel prazer, não para viajar, não para passear, não, mas para que pudesse continuar fazendo bem. Quando ele diz, confio no Senhor, Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está na direção. Tá? Paulo expressa essa esperança, né, e confiança de ver eles de novo, de ver os filipenses. Né? Mas isso com dependência e submissão, né, à vontade de Deus. Eu confio no Senhor. Tá? E nós vamos ver, querido, que Paulo sempre teve essa disposição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 21, tá? Quando o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém, né, ele diz aos Efésios, né, antes se despediu deles dizendo, é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Ou seja, querendo Deus, eu confio em Deus. Se Deus preparar, o meu desejo é ver vocês de novo. Ver vocês de novo. Veja o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Olha, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis, não as palavras do que anda ensoberbecido, né, mas o poder. Então Paulo está dizendo aos Coríntios, né, tá? Se o Senhor quiser, tá? Em breve ele vai estar com eles. Então tudo é na vontade de Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem orienta é Deus. Você vai ver aqui que o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 15, também vai fazer menção da confiança em Deus, de Deus no controle. Em lugar de, né, do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. A carta aos Hebreus, né, o escritor da carta aos Hebreus também vai fazer menção a essa dependência de Deus no capítulo 6, no versículo 3. E isto faremos se Deus permitir. Queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo tecendo elogios a seu obreiro. E eu confesso
Eu confesso que é um desejo dos pastores tecer elogio ao seu obreiros. Fazer, né, esse elogio, né, com alegria, né? Fazer as características desse obreiro, tá? Com alegria. Queridos, que nós possamos ser um obreiro de valor, um cristão de valor, que tenhamos as características de Timóteo apresentado aqui nesse texto. Que nós possamos nos preocupar com o próximo, tá? Amar o próximo, né? E investir naquilo que é de Deus. Tá? Buscar não os meus interesses, mas buscar os interesses de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero te magnificar. Ó Deus, pelo apóstolo Paulo, nos trouxe esse conhecimento maravilhoso. E eu quero, papai querido, Deus eterno, ser grato. Nos ajude, Espírito Santo, a colocar por prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Convence meu irmão, convence a minha irmã, que ela possa, Senhor, ó Deus, se voltar para a tua verdade, em nome de Jesus, e nós podemos dizer amém, amém, em nome de Jesus. Um abraço no teu coração.